Você está no DFTV às 12 horas e 32 minutos e se informa que a Operação Caixa de Pandora completa hoje 6 meses desde que foi revelada. E o inquérito continua. A punição política já foi antecipada, já houve perda de mandato, renúncias, afastamentos. Aos 6 meses, a Comissão de Ética toma decisões agora sobre a deputada Eurides Brito. As imagens chocaram o país. As conversas reforçaram o escândalo. O Rony pega no trem e lá 11,5. O Rogério Ulisses com 50 e lá 10 com o médio. Acabou. E não bastasse o desrespeito. Nós somos gratos pela vida do Raul, que simplesmente benção para as nossas vidas, para essa cidade, porque o Senhor contempla a questão do seu coração. 6 meses depois da ação da Polícia Federal e do Ministério Público, que apontou a existência de um suposto esquema de corrupção no GDF, a Caixa de Pandora, nome dado à investigação, ainda não foi fechada. 41 pessoas foram ouvidas e cerca de 300 são investigadas, entre políticos, lobistas e empresários. O inquérito que apura o caso somente deve ser concluído no fim do mês. E por isso, até agora, na Justiça ninguém foi punido. Mas no âmbito político, a crise gerou mudanças na estrutura administrativa da capital. José Roberto Arruda perdeu o mandato de governador por infidelidade partidária. Paulo Otávio renunciou ao cargo de vice. Domingos Lamolha foi afastado do Tribunal de Contas do DF. Leonardo Prudente renunciou ao mandato de deputado distrital. O mesmo fez Júnior Brunelli. Na Câmara Legislativa, investigações contra outros 5 distritais citados no inquérito estão suspensas na Comissão de Ética, onde somente Eurides Brito responde a processo por quebra de decoro parlamentar. O relatório pede a cassação do mandato e passa pela análise dos integrantes da comissão antes de ir a plenário. Olá, boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui na Câmara Legislativa, onde terminou há pouco a reunião da Comissão de Ética e os 5 deputados decidiram por unanimidade aprovar o pedido de cassação do mandato da deputada Eurides Brito. O advogado da deputada esteve aqui no plenário, até tentou acabar com essa investigação, com esse processo, mas os parlamentares deram sequência e votaram pelo encaminhamento. E agora o processo vai para a Comissão de Constituição e Justiça e por volta do dia 10 de junho deve ser analisado em plenário pelos 24 parlamentares em voto aberto. Alexandre. Ô Leonardo, não é só Eurides, né? E os outros? O que a Comissão de Ética vai fazer em relação aos outros? O presidente da comissão, o deputado Aguinaldo de Jesus, rebateu algumas críticas de que ele estaria sem isenção ao analisar esses outros processos, dizendo que agora que o caso da deputada Eurides Brito foi analisado, ele vai abrir, ou pelo menos defende a abertura do processo contra os outros parlamentares citados no inquérito do Mensalão. Mas isso é uma decisão colegiada e na segunda ou terça-feira a Comissão de Ética deve se reunir para decidir se abre ou não o processo. O que o presidente alertou é o seguinte: 3 deputados citados não foram sequer ouvidos pela Polícia Federal. Quanto a esses, ele pode até arquivar esses processos caso a Procuradoria da Câmara tenha esse entendimento. Liliane. Leonardo, o que foi que o Tribunal de Contas apurou nesses 6 meses das ilegalidades dos contratos no Caixa de Pandora? Olha, Liliane, o Tribunal de Contas do DF fez 48 auditorias em contratos do ano passado do GDF, aí um volume de 354 milhões de reais. Foi constatado excesso de locação de equipamentos e também preços acima de uma tabela do que é cobrado do governo federal, por exemplo. A gente tem um exemplo, um computador era locado a R$ 330 no GDF, enquanto no governo federal esse mesmo computador saía a R$ 60 por mês. O relatório vai ser analisado em plenário lá no Tribunal de Contas em agosto.